Bom dia, oitavos. Boa tarde, boa noite. Como é que vocês estão? Espero que esteja tudo bem com vocês. Comigo aqui tá tudo tranquilo, graças a Deus. E vamos continuar, né? Na nossa última videoaula eu conversei com vocês e falei que hoje iniciaríamos a questão da energia elétrica, né? Como é medida em casa. Isso nós já estudamos na escola também. Eu já tinha explicado para vocês, tá? Mas é bom que funciona como mais uma revisão. E aí tem aqui mais para frente tem algumas atividades que eu vou passar para vocês fazerem. E depois eu já vou divulgar o vídeo com as respostas, tudo bonitinho, tá? Vou fazer uma videoaula só da questão das respostas. Então vamos lá. Quando eu falo de energia elétrica, toda casa tem um aparelho que nós chamamos popularmente aqui, né, de relógio. Tá? Então, assim, o que que o relógio vai fazer? Quando você está usando algum equipamento elétrico na sua casa, é ele que vai fazer a medição do quanto de energia que você está consumindo. Tá? Então, ó, você vê, ó, aqui a gente tem um esqueminha explicando mais ou menos como é que funciona isso. Tá? Então, a conta de energia elétrica das residências é calculada em quilowatt-hora. Assim, para saber a energia consumida por um aparelho, uma maneira prática é reordenar as variáveis da equação anterior, isolando a energia. Então, a energia, né, que vai ser consumido, desculpa, é igual a potência vezes o tempo. Então, a potência do equipamento vezes o tempo que ele ficou trabalhando. Ok? Então, por exemplo, assim um forno elétrico de 4 kW, que fica ligado durante 2 horas por dia, consome. Então, olha lá, se são 4 kW, né? Ele já deu o valor aqui atrás. Ligado 2 horas por dia, então 4 vezes 2, 8 kW hora por dia. Isso é muito, tá? A gente já tinha falado isso em sala. É um valor muito alto. Ó. Imagina se eu multiplico, se todo dia eu uso 2 horas esse forno. Cara, e um mês tem aí, a gente faz uma média de 30 dias. Então 30 vezes 8, 240 kW é muita coisa. É uma conta de energia que vai vir absurdamente alta. Isso porque eu estou levando em conta só o uso do forno. Meu, tem a geladeira, tem a televisão, tem o chuveiro, tem as lâmpadas que a gente usa à noite. Então, assim, são valores muito altos. Por isso que eu já tinha falado para vocês que quanto maior a potência do equipamento, maior é o consumo, né? Então, se o equipamento tem 1000 watts e o outro tem 1500 watts, é óbvio que quem tem 1500 watts vai consumir mais energia, é proporcional, ok? E aí, essa conta aqui eu também já tinha explicado para vocês. Na nossa casa é diferente, que essa conta aqui ela é do Paraná, tá? Mas ela é bem semelhante à que nós temos aqui. O rapaz que vem aferir a nossa conta, ele passa e aí ele olha lá um número que aparece no visor e aí esse número ele é convertido na quantidade de energia que você consumiu. Então de um mês para o outro varia. Essa variação de um mês para outro é o que dá o valor da conta. Para vocês terem ideia como é que funcionou agora nesse período de quarentena, né? A Enel não passou aferindo as contas. Lembra que eu tinha explicado em sala? Quando acontece isso, ou porque a pessoa não está, ou por algum outro motivo, no nosso caso agora, a pandemia, eles fazem uma média dos últimos meses. Lembram? Soma tudo e divide pelo número de meses. Então, as 12 últimas contas dividido por 12. O valor das 12 últimas dividido por 12. Você vai ter uma média. Ah, professor, mas e se eu gastei menos? Aí eu vou pagar mais agora? É, porque é uma média. Né? É um período de exceção agora, né, gente? Mas assim, quando normalizar, o rapaz que vai medir, ele vai passar de novo. Então ele vai olhar lá no seu relógio, ele vai ter um número. Se esse número for menor do que a média, acaba gerando um crédito para você. Então na próxima conta, a conta vem com um valor menor porque você consumiu menos. Ah, mas professor, e se eu consumir mais? Ué, ela vem com um valor maior, porque você consumiu mais do que a sua média. É bem provável que aconteça isso, porque imagina, a gente está em casa direto. Então, você está vendo TV, você está jogando videogame, você está usando mais equipamentos elétricos na sua casa, está carregando mais o celular. Então, assim, provavelmente aconteça isso, tá? Mas, né, é proporcional. Quanto mais tempo a gente fica em casa, não tem jeito, né, gente? Então, seguindo aqui, ó.
o efeito da passagem da corrente elétrica, tá? Eu já tinha falado para vocês do efeito Joule. O efeito Joule, olha aqui a imagem, vamos direto para a imagem que é mais fácil. O atrito da corrente elétrica com os átomos do material do fogão tem como consequência a emissão de luz e calor. Efeito Joule é aquele efeito que transforma a corrente elétrica em calor. Onde eu vou ter isso? No fogão, no caso da imagem, e no chuveiro, no aquecedor, no secador de cabelo, tá? É quando você transforma a energia elétrica em calor, que é o que a gente precisa para a maioria dos equipamentos, né? Nesse caso. Lembrando que eu também já tinha explicado que nem todos os equipamentos querem calor. Lembra de computador? Quando eu expliquei em sala como é que funcionava? Para um computador, é melhor que ele fique mais frio, porque aí ele não vai ter nenhum problema. Tá? A gente já tinha conversado sobre isso também. O ferro de passar, não tinha comentado com vocês, né? Também é a mesma coisa, vai passar corrente elétrica aqui, vai esquentar a resistência, porque ele tem uma resistência maior. Se ele tem uma resistência maior, aquece. E aí com ferro quente você consegue passar a roupa. Ok? Essas atividades, na nossa próxima videoaula, eu quero que vocês façam, ok? E aí eu já vou postar uma aula falando exatamente das correções, tudo bem? Eu vou deixar essa atividade para casa na descrição do vídeo, ok? Então na semana que vem, a nossa primeira aula vai ser a correção dessas atividades, beleza? Vamos avançar mais um pouquinho aqui. Falando das formas de energia e suas transformações. Essa parte do livro, também já tinha comentado um pouco com vocês. Ela vai falar como que a gente transforma uma energia mecânica, por exemplo, uma energia térmica, em calor. Oh, desculpa, errei. A energia mecânica, a energia térmica em elétrica. Tá? É aquela questão, por exemplo, das usinas hidrelétricas. Olha a imagem aqui, que é Itaipu. Numa usina hidroelétrica, o que vai acontecer? A água ela vai ser represada. Vamos olhar aqui para essa imagem que é mais fácil de explicar. Você tem lá a represa, né? Você segura uma grande quantidade de água de um lado e vai entrando água por um duto. Esse duto ele vai passar por um gerador. Estão vendo esse gerador aqui? Conforme a água vai passando por dentro desses tubos, estão vendo as hélices? Essas hélices começam a girar. Quanto mais elas giram, elas estão movimentando uma espira. Quanto mais elas giram, maior a produção de energia elétrica. Tá? E é assim que a gente faz energia hidroelétrica, com a ajuda da água. Tá? A água vai passando pelo gerador e aí vai transformando o movimento, né, o movimento mecânico, a energia cinética, em energia elétrica. Tá? Quando eu falo de produção de energia, são dois tipos. A energia renovável e a não renovável. Os nomes já são autoexplicativos, depois vocês leiam com calma essas partes e grifem as partes importantes, como a gente costuma fazer na escola. Tá? Então, o nome é autoexplicativo. Renovável é uma fonte de energia que ela consegue se renovar com o tempo. A hidrelétrica, por exemplo, não é água. Então, conforme chover, conforme aumentar o nível dos reservatórios, vai renovando. E se você olhar aqui numa não renovável, petróleo. Lembra, demora milhões de anos. Petróleo é renovável, mas o problema é que são milhões de anos para que se renove essas fontes. O ser humano não vive milhões de anos, então a gente acaba considerando como não renovável, tudo bem? Queima de carvão, por exemplo, tudo entra aqui. Lembrando que, geralmente, existem algumas exceções, mas depois a gente comenta sobre isso. Geralmente, as não renováveis são muito mais poluentes do que as renováveis. O que não quer dizer que a energia renovável não polui. Qualquer forma de produção de energia tem impacto, qualquer uma. Tá? É que, geralmente, as renováveis são menos impactantes, tá? Mas existe o impacto, sim. Tá? Uma usina nuclear, por exemplo, uma usina nuclear ela vai utilizar a energia dos átomos, né, da quebra dos átomos, e vai gerar um calor. Olha aqui, isso aqui é um reator nuclear. Esse reator, aqui dentro, essas barras, tem combustível nuclear. Tá? É urânio, geralmente. Como é muito calor aqui dentro, gera um vapor dentro desse tubinho aqui enroladinho, corre um vapor de água. Vocês estão vendo que esse outro cilindro aqui tem uma água fervendo? Essa água fervendo, ela vai ser direcionada para uma turbina a vapor que vai girar
e produz energia elétrica. Gera muita energia, tá? O único problema de uma usina nuclear é que, se não for administrada da forma correta, pode ter vazamento de radiação. Lembra lá de Fukushima, que deu aquele tsunami que deu vazamento em algumas usinas nucleares? Foi esse o problema, tá? Porque o sistema parou de funcionar por causa do tsunami e aí teve vazamento de radiação, ok? Bom, eu vou encerrar nossa aula por aqui. Eu vou postar na descrição a atividade que eu quero que vocês façam. Então, na próxima videoaula, eu já posto a correção das atividades. Tudo bem? Abraço, pessoal. Saudade de vocês. Até a nossa próxima videoaula.